O mundo espiritual é uma realidade inquestionável nas Escrituras. Embora invisíveis, os anjos e os demônios são constantemente mencionados na Bíblia, e suas ações influenciam diretamente a vida humana e o desenrolar da história. Entender como esses seres agem segundo a palavra de Deus é essencial para compreender o plano divino e a batalha espiritual em que todos estamos inseridos. A Bíblia nos ensina que os anjos são seres criados por Deus antes da fundação do mundo. Eles não são humanos, mas são criaturas poderosas e espirituais, criadas com o propósito de servir ao Senhor, adorá-lo e cumprir suas ordens. Em Salmos 148, os anjos são citados como parte da criação que louva ao Criador. Eles não devem ser adorados ou invocados, pois são servos de Deus, não deuses. São seres que refletem a glória de Deus, mas não compartilham de sua divindade. Os anjos são descritos como espíritos ministradores, enviados para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Eles atuam como mensageiros, como no caso de Gabriel, anunciando o nascimento de Jesus, mas também como guerreiros celestiais, como Miguel em suas batalhas espirituais. Há categorias específicas de anjos citadas nas Escrituras, como os serafins, que adoram a Deus continuamente, e os querubins, que guardam a santidade da presença divina. A Bíblia mostra que os anjos podem assumir forma humana, embora sua essência permaneça espiritual. Eles não se casam, não morrem e existem em função do serviço ao reino dos céus. Por outro lado, os demônios também são anjos, mas caídos. Segundo a Bíblia, houve uma rebelião no céu, liderada por Lúcifer, que desejou se igualar a Deus. Por conta de seu orgulho, ele foi expulso dos céus, arrastando consigo um terço dos anjos, que se tornaram demônios. Essa narrativa, sugerida em Isaías 14, Ezequiel 28 e mais diretamente em Apocalipse 12, mostra que o mal não surgiu de fora do sistema criado por Deus, mas de dentro, por meio da desobediência e da corrupção de seres que originalmente foram criados bons. Satanás, também chamado de Diabo, é o líder dos anjos caídos. A Bíblia o descreve como o pai da mentira, o tentador, o acusador dos irmãos, o inimigo da fé. Sua atuação é constante, procurando enganar, acusar e destruir aqueles que pertencem a Deus. Satanás não é onipresente, onisciente ou onipotente. Ele é um ser limitado, vencido na cruz, mas ainda ativo até o fim dos tempos, quando será lançado no lago de fogo preparado para ele e seus anjos. Os demônios, subordinados a Satanás, atuam de diversas formas na terra. Eles influenciam sistemas, pessoas, culturas e até religiões. Trabalham para espalhar heresias, confusão espiritual, idolatria, pecado e destruição. Muitas vezes, sua ação é sutil e disfarçada de luz, como afirma Paulo em 2 Coríntios 11:14, alertando que até mesmo Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. A atuação demoníaca inclui possessões, opressões espirituais, tentações e manipulações mentais e emocionais. Muitas enfermidades e desequilíbrios espirituais podem ter raízes em ações demoníacas, embora nem tudo seja causado por eles. A guerra espiritual é um dos temas centrais do Novo Testamento. Paulo afirma, em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa batalha invisível afeta o mundo visível, e todo cristão está envolvido nela, quer perceba ou não. Para enfrentar essas forças, o apóstolo exorta os fiéis a vestirem a armadura de Deus: a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra e a oração constante. Sem essa armadura, o cristão torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. Os anjos de Deus, por sua vez, atuam como aliados do povo fiel. A Bíblia mostra diversas intervenções angelicais em favor dos justos.
O anjo que livrou Daniel da cova dos leões, os que protegeram os discípulos, os que apareceram a Maria e a José, e tantos outros exemplos demonstram que os anjos agem de maneira real e poderosa. Em Salmos 91, é prometido que Deus dará ordens aos seus anjos para que guardem os seus servos em todos os caminhos. Essa proteção, porém, não isenta o cristão de tribulações, mas assegura que nada acontece sem o controle soberano do Altíssimo. Embora seja importante reconhecer a atuação dos anjos, a Bíblia nunca incentiva a adoração ou invocação deles. Todo louvor e oração devem ser dirigidos exclusivamente a Deus. Há uma tendência perigosa em se criar doutrinas ou práticas que exaltam os anjos além do que está nas Escrituras. A função deles é servir a Deus e auxiliar os santos, não tomar o lugar do Espírito Santo ou do próprio Cristo. A atuação demoníaca, por sua vez, pode ser enfrentada com autoridade espiritual. Jesus deu poder aos seus discípulos para expulsar demônios em seu nome. O cristão tem autoridade, não por si mesmo, mas por estar debaixo do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. A oração, a santidade e a submissão a Deus são chaves para resistir ao diabo. Tiago afirma que, se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. A Bíblia mostra que nos últimos dias a ação dos demônios se intensificará. Falsos profetas realizarão sinais para enganar até os escolhidos, se possível. Haverá manifestações sobrenaturais que não virão de Deus, mas do inimigo. Por isso, é fundamental que o povo de Deus esteja alicerçado na verdade bíblica, e não apenas em experiências espirituais ou emoções. No fim dos tempos, os anjos de Deus terão um papel essencial. Eles anunciarão o juízo, recolherão os eleitos, executarão as ordens finais do Senhor. Apocalipse descreve os anjos com trombetas, taças e instrumentos de julgamento. Já os demônios, junto com Satanás, serão derrotados de forma definitiva. Apocalipse 20 revela que o diabo será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Não há redenção para os anjos caídos. Seu destino já está selado. Para o cristão, a esperança não está em si mesmo, nem no medo do mundo espiritual. Está em Jesus Cristo, vencedor sobre todo principado e potestade. Em Colossenses 2,15, lemos que Cristo despojou os poderes malignos, triunfando sobre eles na cruz. Essa vitória é compartilhada com todos os que creem nele. Embora ainda vivamos em um mundo influenciado por demônios, não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo, a Palavra, os anjos de Deus e o poder do nome de Jesus como nossas armas. Anjos e demônios são reais. Suas ações afetam nossas vidas de forma direta ou indireta. Mas, acima deles, está o Deus Todo-Poderoso, soberano sobre tudo e todos. Conhecer o que a Bíblia diz sobre esses seres espirituais é mais do que curiosidade. É preparo para a guerra invisível que enfrentamos todos os dias. Com discernimento, fé e obediência à palavra, podemos viver em vitória, firmes na esperança de que, no final, o reino de Deus prevalecerá e toda a obra das trevas será destruída para sempre.